Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, a gente conversou com o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, justamente para repercutir essa fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi divulgada por meio das mensagens vazadas pela Polícia Federal. Sóstenes disse que corrobora esse discurso de Eduardo Bolsonaro e diz que não há mais chance nem possibilidade deles aceitarem uma anistia light, que seria um texto alternativo ao projeto da anistia. A gente lembra que eles vinham, Sóstenes Cavalcante e também outros líderes da oposição, vinham negociando uma proposta alternativa de anistia para aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023. E essa anistia seria para aqueles que depredaram patrimônios. Esses que depredaram patrimônios no dia 8 de janeiro continuariam respondendo por esses crimes de depredação de patrimônio, mas seriam anistiados pelo crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Essa era uma das alternativas que estavam sendo estudadas junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O que Sóstenes diz agora é que não há mais chance para texto alternativo, que eles querem uma anistia geral para todos, incluindo aqueles que organizaram a tentativa de golpe de Estado. A gente tem um trecho da fala do Sóstenes Cavalcante em exclusividade para a Jovem Pan. Vamos ouvir. Os áudios recentemente vazados do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e pastor Silas Malafaia só comprovam o que nós sempre falamos. Nós somos um time que falamos a verdade aos amigos, que não passamos a mão em erros e somos francos. Cobramos muito porque a gente vive de resultado. E a fala do Eduardo Bolsonaro com relação a que a gente não aceita mais anistia light é porque depois da entrada do presidente Donald Trump sancionando o ditador da toga Alexandre de Moraes, nós agora queremos anistia como a Constituição garante. Não queremos mais texto light. Concordo em gênero, número e grau com o deputado Eduardo Bolsonaro. Pois é, e até algumas semanas a oposição vinha tentando, chegou até a fazer 3 textos diferentes alternativos à anistia para tentar pautar isso. E justamente essa tentativa agora de radicalizar e pautar uma anistia para todos, aí é que não deve ter chance de ser pautada de acordo com líderes de centro que nós ouvimos. A gente lembra, portanto, que Eduardo Bolsonaro disse em mensagens ao pai dele, Jair Bolsonaro, que se essa anistia light passasse, Trump não apoiaria mais Jair Bolsonaro durante a ação penal, portanto, ele não teria mais o amparo do governo dos Estados Unidos. Thiago. É isso. Vitória Abel, então trazendo a palavra do deputado Sóstenes Cavalcante, daqui a pouquinho você volta, Vitória. Vou girar mais uma vez os nossos comentaristas. Dora, claro, essas falas dos aliados de Jair Bolsonaro, de uma certa maneira, a partir desta declaração do deputado e também do Sóstenes Cavalcante falando sobre o que disse Eduardo Bolsonaro, ganha alguma possibilidade de força, de volta à discussão em relação à anistia, ou isso, de novo, deve ser brecado pelo presidente das duas casas? Olha, agora mesmo ganha força como bandeira, agora como possibilidade real, se enfraquece. Eles estão carecas de saber disso, tanto é que antes de surgir essa ordem eu chamo de ordem, né? Porque depois que que saiu essa fala do deputado Eduardo Bolsonaro é que houve essa mudança de posição, porque já estavam até tentando negociar um texto mais brando e tal. Agora, rasgaram a fantasia, né? Que a preocupação não era com as Déboras do batom, coisa nenhuma. A preocupação é com o Bolsonaro, como explicita o deputado Eduardo. Aí eles ficam com a bandeira, mas evidentemente não vão ter o conteúdo. E só eu queria assentar um ponto aqui, porque o deputado Sóstenes e vários falam também em áudios vazados. Não foram vazados, foram divulgados pela Polícia Federal no contexto de 170 páginas de um relatório que embasou o indiciamento de Eduardo e Jair Bolsonaro. Áudio vazado é para dar a impressão que houve ali algum tipo de divulgação ilegal, lateral. Não, os áudios foram divulgados. E Vilela, essa reação do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez ao Supremo e, claro, mirando
o ministro Alexandre de Moraes. Isso deve, claro, nos próximos dias, semanas e até meses, né, com a sequência do julgamento, isso deve se ampliar, deve se amplificar. Exato, Tiago. Num contexto como esse, é um contexto onde o grupo político conservador, o grupo político capitaneado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, está sofrendo um revés, seja agora pelo indiciamento, pela divulgação desse material, seja pelo julgamento que se avizinha já para os próximos dias. É natural que haja um tipo de campanha justamente mirando os apoiadores, justamente mirando aquela torcida mais próxima, no sentido de fazer com que, do ponto de vista político, esse grupo se mantenha forte, se mantenha com um substrato político bastante significativo, mesmo no momento de revés. Nós já vimos isso, por exemplo, no momento onde o PT, o ex-presidente Lula, se encontrava na Berlinda, sendo julgado, sendo preso. Havia ali uma série de discursos para mobilizar a militância. E agora eu vejo que isso vai na mesma linha. E nesse contexto agora, a lógica desse grupo é justamente o de procurar desacreditar, desqualificar o julgamento que está sendo feito, os ministros do Supremo Tribunal Federal, procurar desqualificar a forma como vem sendo conduzido. Então, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos dias a tônica com relação a essas medidas, ela será mantida justamente nessa toada de uma crítica absoluta ao Poder Judiciário brasileiro.